Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a lição de número 5 e a gente vai dar continuidade estudando aí a monarquia a partir do reinado de Salomão, né? Mas antes de darmos continuidade a esse assunto, a gente vai fazer uma retrospectiva. Vamos retornar um pouquinho, só para a gente relembrar aquilo que a gente estudou na aula passada, tá? Então vou só assim passar rapidamente por cima para poder a gente dar continuidade a partir do reinado de Salomão, ok? Então, na aula passada nós estudamos o nascimento de Abraão. Segundo o Dr. Eugene Merrill, a data mais provável para o nascimento de Abraão foi o ano de 2166 a.C. e o local do nascimento de Abraão foi a cidade de Ur dos Caldeus. Nós temos aí essas referências bíblicas que os alunos devem ler, consultar essas referências que falam sobre o local do nascimento de Abraão, tá? Abraão nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, a famosa cidade dos Sumérios, às margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia, berço da civilização ali nas regiões do atual Iraque. Então era uma cidade metropolitana, uma cidade grande, uma cidade muito próspera, e Abraão então deixa este ambiente e sai atendendo aí ao chamado divino para uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Então aí a gente já vê uma atitude de obediência, de fé e ao mesmo tempo de renúncia, porque Abraão ele está renunciando ali uma grande cidade, o contexto da sua família, para então seguir esse chamado divino. A chamada de Abraão se deu em Ur dos Caldeus, só que essa chamada ela é renovada em Harã, na atual Síria. Se eu não me foge da memória, de Ur para Harã, em torno aí de 960 quilômetros. Então Abraão viaja aí peregrinando como nômade, conduzindo ali o seu rebanho de ovelhas, a sua família, né, por aquele deserto, até chegar nessa cidade de Harã, nas regiões da atual Síria, e ali Deus renova novamente esse chamado de Abraão. E aí Abraão, como eu disse, ele troca essa glória dessa cidade, ele troca todo esse privilégio por uma vida de peregrinação, uma vida de dependência de Deus, uma vida pela fé, e Deus o honrou por isso, né? Abraão se tornou respeitado pelas 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, tá? Então, essas 3 maiores religiões, elas reverenciam Abraão e elas têm Abraão como pai. Os judeus consideram Abraão pai da nação judaica por intermédio de Isaac. Os islâmicos consideram Abraão o pai dos árabes, por intermédio de Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, e os cristãos se consideram também filhos de Abraão pela fé, como as Escrituras diz, nós somos filhos de Abraão. Então você vê que Deus realmente cumpriu na vida de Abraão aquilo que ele havia prometido: engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção para as nações. E aí a era dos patriarcas, que também estudamos na aula passada. Patriarcas eram líderes de clãs, eram chefes tribais, eram pessoas respeitadas dentro da sua família e que liderava essa família tanto religiosamente quanto também nas questões de guerra, questões políticas. No contexto bíblico, nós temos 3 grandes patriarcas, que foi primeiro Abraão, depois seu filho Isaac e depois filho de seu filho, no caso Jacó, que aí dá origem então ao povo judeu, ao povo israelita.
E aqui eu desenhei esse quadro ilustrativo aí, para a gente ver a descendência de Abraão e também aos filhos aí de Jacó, que corresponde a essa descendência de Abraão. Esses filhos de Jacó mais tarde passam a ser chamados de israelitas. Tá? Dessas 3 mulheres, Abraão teve Isaque, que deu origem aí aos israelitas, ismaelitas através de Agar e os midianitas através de Quetura. Então a gente já vê aí 3 povos saindo desse mesmo líder, que é Abraão. E aí Jacó, através das suas 2 mulheres e as servas de suas mulheres, ele passa a ter então 12 filhos, que depois ficaram, né, conhecidos como as 12 tribos de Israel. Né? Por que Israel? Porque depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Né? Então os 12 filhos de Jacó ficaram conhecidos como os 12 filhos de Israel, ou as 12 tribos de Israel. O primeiro filho foi Rúben, né? Eu até destaquei aqui com o número 1, não quis colocar para não ficar muita informação, mas pelo menos eu destaquei o primeiro, que era o primogênito. Filho da Lia. Né? Eu até disse para vocês que Jacó ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Né? Na verdade, Lia foi a sua primeira esposa. Né? E aí, a religião dos patriarcas. Gente, a religião dos patriarcas, depois de Abraão, é uma religião monoteísta, é uma religião em que eles acreditavam em um único Deus, um Deus que não era representado por imagem alguma, era um Deus invisível, mas um Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, o Deus que falava, o Deus que operava, que guiava eles. No caso de Jacó, primeiro ele queria casar com Raquel, o sogro dele enganou ele, deu a ele Lia por ser a mais velha, depois ele passou a semana daquela, e aí ele vai e casa com Raquel, que era a que ele amava, e ele vai trabalhar mais 7 anos, mas já casado com as 2, e aí depois na questão da geração de filhos, porque era uma glória para a mulher gerar filhos, devido Lia estar gerando filhos e Raquel não, aí Raquel ela quer ter filhos através então da sua serva, e aí ela dá como esposa para Jacó ali, para poder gerar filhos, e aí depois a Lia também faz isso com a serva dela, dá a Jacó para que pudesse gerar filhos, e os filhos dessas servas seriam considerados filhos de Lia e de Raquel, né? Mas só mais tarde Deus abre então o ventre aí, a madre de Raquel, e ela gera aí 2 filhos, no caso José e Benjamim. Então é isso, gente. A religião dos patriarcas aí eles acreditavam em um único Deus, Javé, né? O Deus Jeová, e apesar de Moisés ter sido aí considerado, isso segundo os estudiosos, o fundador da religião israelita, Abraão ele é considerado aí o ancestral dessa religião, dessa crença, dessa forma de adorar, de buscar a Deus, de fé em um único Deus. Então ele é considerado aí esse ancestral, esse pai da nação israelita nesse sentido religioso também. A mais velha que da esposa de Jacó era quem? Oi? A mais velha? Das esposas de Jacó? Era Lia. Era a mais velha. Mas ele amava? A mais nova. Isso não é de hoje, viu, gente? Isso é antigo. Era a primeira. Isso é antigo. Isso é da natureza do homem, principalmente da natureza que não é controlada pelo Espírito de Deus, né? Então, Israel no Egito. Gente, a estadia de Israel no Egito foi de 430 anos. Né? Com 390 anos que Israel estava no Egito, Moisés matou ali aquele egípcio,
e ele foge e passa 40 anos no deserto de Midian. Então 40 anos mais tarde ele retorna ao Egito, e é quando então, por uma intervenção divina ali no Egito, através de 12 pragas, uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios e sobre Faraó, Moisés então conseguiu tirar o povo em direção à terra que Deus havia prometido, né? E essa saída, esse êxodo, que é saída, êxodo é uma saída, uma referência à saída do povo de Israel, ela se deu aí, segundo também o Jenny Merrill, grande estudioso do Antigo Testamento, no ano 1445. Há uma discussão em torno dessa data do Êxodo, mas uma das datas mais aceitas é essa daí, de 1445. Então, se você pega a data em que os filhos de Israel entraram na terra de Canaã, menos 1445, que foi a data do Êxodo, nós temos aí uma média de 40 anos, e esse período foi então a peregrinação de Israel na terra, em direção à terra prometida. E aqui nós temos nesse mapa uma possível, ou pelo menos assim, uma das mais aceitas rota para o Êxodo. E aí a gente entra no período dos juízes, né? Esse período, que também é um pouco incerto quanto tempo durou, mas eu achei mais prudente colocar um período de mais de 300 anos, porque de fato foi um período de mais de 300 anos. Então, quando o povo entrou na terra prometida, após a morte de Josué, após a morte dos anciãos que conviveram com Josué, levantou-se uma nova geração, e a Bíblia diz que não conhecia a Deus, e essa geração pecou contra o Senhor. E aí, devido ao pecado dessa geração, Deus permitiu a opressão por parte dos inimigos. Havia muitas cidades-estados ali. Cidades-estados, eu acho que na aula anterior até falei, como se o Brasil, e tem vários estados, então em cada estado, hoje nós temos governador, mas naquela época em cada estado havia um rei, né, que governava ali aquele estado. E aí a cidade de Canaã, a terra de Canaã estava dividida em várias cidades-estados, havia vários reis. E aí de forma que alguns desses reis acabavam oprimindo os israelitas, e eles clamavam a Deus, e Deus levantava um libertador. Então esses libertadores eram chamados de juízes. Os juízes eram então libertadores, levantados em tempo de crise, eram especialmente capacitados pelo Espírito Santo e permaneciam em seu ofício até o dia da sua morte. Então era um ciclo. Toda vez que o povo pecava, Deus permitia a opressão. O povo se arrependia, Deus levantava um juiz. O juiz liderava o povo durante um certo tempo, morria, o povo voltava a pecar. Aí vinha a opressão de novo, o povo se arrependia, Deus levantava um juiz. Então nesse ciclo aqui, nós temos mais de 300 anos, onde Deus levantou Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Abdon, Elon, Sansão, Eli e por último Samuel. Alguns até deixam Eli de fora, ele é mais visto como um sacerdote. Então Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. E ali no período de Samuel nós temos a introdução da monarquia. Nós temos a transição da teocracia para a monarquia. Que era a teocracia? Governo de Deus. Teo, Deus. Cracia, governo. Teocracia, governo de Deus. Deus reinava, governava o seu povo através dos juízes que ele levantava. Agora o povo queria uma monarquia, que é o governo de um soberano, de um rei. E nesse período de monarquia, nós temos aí o primeiro rei de Israel, que foi Saul. A monarquia judaica, ela ficou conhecida como Reino Unido e Reino Dividido. O Reino Unido foi um período de 120 anos, correspondendo aos período de 40 anos de Saul, os 40 anos de Davi e os 40 anos de Salomão. Após a morte de Salomão, então o reino se divide, e dali para frente nós temos então o reino dividido.